No Sincovat Entrevista de hoje, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista Dangsburg recebe o advogado Dr. José Reinaldo Martins. Confira. Estamos recebendo hoje o Dr. Reinaldo, que é o responsável pelo nosso departamento jurídico, um advogado extremamente competente e que tem por hábito só defender as empresas. Está conosco há bastante tempo, tem um longo trajeto de militância na Justiça do Trabalho e com essa experiência que nós vamos hoje conversar. Dr. Reinaldo, primeiramente, como é que funciona o departamento jurídico do nosso sindicato, do Sincovat? Bom, inicialmente, eu queria agradecer aí as referências. Bom, o trabalho aqui no Sincovat, já há 2 anos que nós estamos aqui prestando esse trabalho, ele tem como finalidade atender o comerciante, o empresário do comércio. O comerciante, o empresário interessado nesse nosso trabalho deve entrar em contato com o Sincovat, ligando para a arrecadação, onde as meninas vão atender e agendar, não é, ou uma consulta direta comigo, que pode ser agendada no sindicato, ou através por telefone. Mas isso, como eu te disse, deve passar antes pelo atendimento feito na arrecadação do sindicato. E aí, então, ele traz a dúvida, qualquer que seja, relativo ao contrato de trabalho, problemas corriqueiros que acometem o empregador no dia a dia com o empregado. É importante ressaltar, né, doutor Reinaldo, que a gente sempre orienta o empresário a nos procurar antes que o problema aconteça. E o que tem acontecido, né, de forma costumeira é que quando a casa já caiu é que ele acaba nos procurando. Então fica o alerta aí, empresário, antes do problema acontecer, por favor, nos procure. Doutor Reinaldo, nesses tempo que você está conosco aqui, nos fale dos problemas mais corriqueiros que têm sido parte do seu dia a dia aqui no Sincovat. As dúvidas mais frequentes têm sido com relação à apresentação de atestados médicos. O empregador tem muita dúvida se deve ou não aceitar aquele atestado que o empregado apresenta em virtude de uma falta, não é? Para ser justificada. Muito bem. O que diz a lei nesse quesito? O atestado médico válido é aquele emitido pelo SUS. Ou se a empresa dispuser de serviço de saúde, o empregado deve ser encaminhado então a esse serviço da empresa. Outro ponto interessante é que muitas vezes o empregado não apresenta um atestado, ele traz um comprovante de comparecimento a um posto de saúde. Esse comprovante não abona a falta. Esse comprovante vai apenas abonar a hora que ele esteve ausente, mas não o dia. O atestado médico deve conter o CID e, inclusive, indicar o tempo de afastamento, 1 dia, 2 dias. Então, essa é uma dúvida bastante frequente. Com relação a outras faltas, às vezes a mãe do funcionário ficou doente, o pai, o filho, o tio, o irmão, e às vezes acaba contaminando e ele acaba trazendo esse atestado. Qual deve ser o procedimento do empresário com relação a isso? Bom, olha, Dan, existe uma coisa, independente da lei, existe uma coisa que a gente deve sempre pautar, eu acho que o empresário sempre deve pautar, por isso que é o bom senso, não é? Se você tem um empregado, bom empregado, tem um pai doente, uma mãe acometida de uma doença grave, eu acho obviamente que o empregador deve, aí não é questão de analisar a legislação, deve avaliar cada caso individualmente. Por quê? Porque na lei esses casos não têm amparo, exceto a mãe comerciária. A mãe comerciária pode faltar ao trabalho, em média por 1 vez ao mês, para acompanhar o filho menor ao médico. Então esse é o único caso. Nos demais casos não há previsão legal, mas como disse, reitero, o bom senso deve sempre prevalecer, até porque o contrato de trabalho ele pressupõe uma relação de contato diário, em alguns casos não é, até de amizade, que deve ser pautado, obviamente,
pelo interesse da empresa sempre. Outra coisa que a gente tem acompanhado aí, que tem gerado muitas dúvidas, é com relação à gestante, ao funcionário, a funcionária que fica grávida durante o seu período que está prestando trabalho naquela empresa. E o patrão acaba ficando, de alguma maneira, perturbado com relação a isso, mas não é o caso. Gostaria que explicasse. Sim, sem dúvida. Esse outro ponto é realmente um dos mais inquietantes para o empregador. Por quê? Porque ele acaba sendo, ele se acha surpreendido. Na verdade, não há necessidade disso. Não é? A empregada, a funcionária, ficando grávida durante a vigência do contrato de trabalho, ela terá o quê? Garantia de emprego. Isso é importante frisar isso. Ela tem a garantia de emprego. Essa garantia de emprego pressupõe-se que ela não pode ser demitida. Até quando? Ou seja, até o afastamento para o parto, depois o retorno, que aí a nossa convenção garante 75 dias ainda de garantia de emprego. Então ela tem a extensão pela convenção. Mas veja bem, ela deve cumprir normalmente o contrato. Mal-estar, que é comum em gravidez, a gente sabe disso, ela deve apresentar os atestados, na forma que nós já orientamos anteriormente. Os atestados devem abonar essas faltas, mas somente os atestados apresentados dessa forma. Caso não, infelizmente, ela vai ser acometida de falta. Mas é importante o empregador que tenha dúvida durante esse período, entre em contato conosco. Quer dizer, é natural que surjam dúvidas quanto à questão do pagamento. O pagamento é feito pela Previdência, na verdade, após esse afastamento. Existem dúvidas, às vezes pequenas, e que podem ser tiradas sem maiores sustos. Outra coisa que gera algum tipo de ruído e é importante é com relação a 4 ou 6 meses de estabilidade. Então, acho que é importante explicar esse detalhe. Sim, a lei prevê a garantia de emprego por 120 dias. No caso, com a convenção, o retorno desse período, ela terá mais 75 dias, aí agora pela convenção. Perfeito. E é importante dizer que 6 meses é optativo, as empresas que tiverem interesse teriam que descontar isso do imposto de renda, o que acaba não sendo interessante para nós empresários que somos optantes, na maioria das vezes, pelo Simples e não pagamos esse imposto de renda. É uma matéria ainda que para a pequena empresa ainda não é interessante, não é interessante. Com relação à importância do registro do funcionário, muita gente ainda acaba cometendo, esperando, vou fazer uma experiência, o funcionário às vezes fica 1 mês, 2 meses lá aguardando o registro. Não é interessante, né, mas é importante frisar esse detalhe, né, doutor Reinaldo? Sem dúvida, é outra questão bastante pertinente. O registro do empregado deve ser de imediato. O empregado deve ser registrado logo do primeiro dia de trabalho. A empresa não deve manter o empregado sem registro. Os riscos são muito grandes, né? Uma doença, um acidente de trabalho, ou seja, os direitos que advêm do registro ficam sonegados e isso mais adiante acaba gerando mais custos. Outro dado importante é que a empresa optante pelo Simples não tem o porquê de não proceder ao registro, já que um único encargo é transferido ao empregado. Então o empregador deve ficar atento a isso. O registro é importantíssimo para a segurança do contrato de trabalho. Bom, gente, o nosso tempo se esgota, nós temos conversa aqui para os próximos 2 anos, né? É super interessante conversar com pessoas extremamente esclarecidas. E, de novo, fico alerta. Empresário, qualquer dúvida, nosso departamento jurídico está à sua disposição. Doutor Reinaldo. Isso, agradecer a oportunidade aqui de prestar esse esclarecimento e dizer ao empresário do comércio, nós estamos aqui no Sincovat à disposição para tirar qualquer dúvida, explicar sobre a convenção e estamos aguardando aí o seu contato. E agradecer a oportunidade aqui ao Dan, ao presidente. E o programa de hoje termina aqui. Continue bem informado. Acesse www.sincovat.org.br.
A gente se vê na próxima edição. Até lá!